programa de hoje perguntando para vocês se você tem ideia do que realmente é a sua vida. Você tem ideia do que realmente é a sua vida? Se acontecesse de no final do dia de hoje, Deus aparecer para você presencialmente, assim, tete a tete, olhando olho no olho, que essa conversa diária que normalmente nós temos o hábito de fazer com Deus, mas onde a gente fala e acreditamos piamente que Deus nos ouve, que Deus está conosco, mas se essa presença do Senhor fosse assim ao vivo e a cores, Ele olhasse nos seus olhos e você tivesse essa oportunidade de conversar pessoalmente com Deus, como seria isso? O que você teria para dizer para Deus? Você falaria notícias boas? Você teria notícias boas para dizer para Deus? Ou as notícias que você teria para dizer para Ele fossem notícias desagradáveis, ruins? Você tem um diário de bordo? Cadê o seu diário de bordo? E é dentro disso que nós temos aqui o pastor Batista Benzo, que vai estar falando conosco neste dia, né, pastor? Sobre este diário de bordo, né? É isso aí, com certeza. Gente, é interessante falar dessa ideia do diário de bordo, né? E aí, eu quero começar, a gente estava, talvez você aí que mandou, que estava sem áudio, acho que você entrou justamente no momento do texto bíblico, e a gente quer botar o texto bíblico novamente para você aí, acompanhar, e a partir dele nós vamos explanar para você algo muito interessante sobre essa ideia do diário de bordo. Vamos lá então no texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Perfeito. Nós estamos aí diante de um texto bíblico, de um cenário extraordinário. Nesse cenário nós temos aí Adão, Eva e Deus visitando o jardim no finalzinho do dia para conversar com Adão, para conversar com Eva, para conversar com a humanidade, né? Saber deles, como é que foi o dia, como é que está a vida deles naquele dia, como é que eles aproveitaram os momentos, como é que foram as emoções, o que eles conversaram, e Deus chega ali para saber como é que está a vida deles. E, curiosamente, o que eles fazem? Eles se escondem. Coisa boa não fizeram, né? Se esconderam de Deus, com certeza por causa da vergonha do que acabaram de fazer, né? Eles haviam pecado, eles haviam feito aquilo que Deus disse para não fazer. Na verdade, eles foram bem humanos naquele momento. O ser humano, ele tem essa ideia, né? Esse livre-arbítrio dado pelo próprio Deus de decidir a sua vida, de escolher os seus momentos, de escolher quem são, o que fazem, o que pensam e o que sentem. E o que eles fizeram naquele dia, apesar das várias orientações que Deus já havia dado: olha, de toda a árvore que está no jardim, comeis livremente, mas da árvore que está no centro do jardim, dela não comereis, porque se tu comer, tu vai morrer, cara. E sabe o que eles fazem? Eles comem. Desobedeceram, né? Desobedeceram. Na verdade, como seres humanos fazem hoje, simplesmente decidem as suas vidas de acordo com o que acham que tem que decidir. E aí eu quero falar aqui, justamente, a Bispa Mariana estava falando aqui sobre diário de bordo, né? Então, o que é um diário de bordo, gente? O diário de bordo é uma ferramenta que nós utilizamos, né? Não apenas no coach, não apenas na igreja, nos altos treinamentos elevados de igreja, se fala muito sobre isso, né? Treinamentos avançados. Mas se utilizava muito, né? Essa ideia não é nova. Essa ideia ela vem desde os tempos marítimos lá, onde para se sair de um porto e chegar no outro, não utilizavam apenas a bússola, mas também o diário de bordo. Era ali no diário de bordo que eram narrados todos os acontecimentos daquela viagem, né?
as dificuldades, as lutas, os desafios, né? As novidades que eram encontradas, o comportamento da tripulação, o comportamento do mar, os intempéries, né? Do tempo, enfim, da vida. Tudo era colocado ali no diário de bordo. Uma ferramenta, Mariana, tão simples, mas tão poderosa, que se cada pessoa da face da terra utilizasse um diário de bordo para a sua vida, saberiam exatamente como conduzir o navio, né, o barco de suas vidas em direção ao porto seguro. Muitos ficam pelo meio do caminho, muitos ficam à mercê desses intempéries, né, dessa escuridão que muitas vezes a vida propõe para nós e que as pessoas ficam sem solução e acabam fazendo coisas que não estão com vontade até de fazer, ou fazendo coisas que desagradam não somente a Deus, mas a si mesmo, né? Quantas vezes você já colocou, já tomou alguma atitude na sua vida que mais tarde você pensa, nossa, eu não devia ter feito isso? Para que eu fui fazer isso? Por que eu fui tão precipitado? Né? Enfim, várias indagações que vêm e causam sofrimentos emocionais, sofrimentos espirituais até, e você fica assim perturbado com isso, fica vivendo aquela negritude que a gente fala aqui no programa Sexta Hora, aquela mesma nuvem negra que tomou de conta ali de Jerusalém quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Né? As pessoas ficaram desesperadas ali, repensaram suas vidas e ficaram pensando, por que eu fiz isso? Por que eu crucifiquei o Cristo? Por que eu gritei solta Barrabás e crucifica Jesus? Começaram a repensar a vida, os próprios discípulos começaram a repensar que nível de discípulos eles eram, né? O que eles estavam fazendo com a vida deles. E é justamente isso. Muitas vezes se resolve com uma simples ferramenta que é o diário de bordo. É você ter um diário de bordo, não basta você ter uma bússola, né? Talvez você esteja aí e diz, nossa, minha bússola é Cristo, a minha bússola é a Bíblia, a minha bússola é o meu treinamento, é a minha formação intelectual, minha bússola é a minha faculdade, sei lá, minha bússola é a minha família. Beleza, mas para essas bússolas todas que você tem, como direção da sua vida, você precisa ter também um diário de bordo, né? Você precisa ter um diário de bordo para você anotar ali o que está acontecendo nessa sua viagem. E que esse diário de bordo seja diário, né? Então essa noção do diário de bordo, como eu falei, ela veio de muito tempo atrás, ainda lá do período marítimo, mas é utilizado também nos trabalhos de coach, é utilizado nos altos treinamentos de igrejas, né? Igrejas com autoconhecimento, com alta agregação de valores, né? Isso também é utilizado pelos cientistas. Cientistas também utilizam os diários para poder escrever as experiências, os processos, né, que eles vão experimentando ali para chegar a uma solução e que vem trazer para nós. Aí nós estamos aí diante de um trabalho científico enorme, que são o desenvolvimento das vacinas, né, contra aquela doença. Então o que acontece? E cientistas também utilizam esse diário para poder escrever ali, olha, a reação foi essa, né, o sentimento foi esse, enfim. É disso que eu quero falar com você hoje aqui, né? E o que é o diário de bordo, Maria? O diário de bordo são algumas perguntas simples. Na verdade, 4 perguntas eu quero colocar aqui para você, que você deveria fazer todo final do dia. E que certamente se Adão e Eva tivessem feito um diário de bordo, com essas 4 perguntinhas, eles teriam repensado e possivelmente não teriam errado tanto, né? E porque o que eles fizeram? Nós vimos aí nesse texto que na hora em que Deus chega para conversar no final da tarde, eles se esconderam porque tinham feito coisas erradas. E aí o que acontece? Quantas vezes você que está aí nos ouvindo, no final do dia, nem parou para pensar como é que foi o seu dia? Que no final do dia não parou para planejar como será o próximo dia. São coisas que o diário de bordo resolve com facilidade e que qualquer um que está nos ouvindo aí pode fazer. Uma ferramenta simples que você pode utilizar na sua vida, e hoje nós queremos passar aqui para tirar você para evitar que você entre em momentos conturbados com Deus, com a sua família, né? E é muito interessante que nós vamos conversar hoje aqui.
tá ok? Nós vamos estar sempre voltando nessa ideia ali de Adão e Eva estar se escondendo da presença do Senhor. Bem, 4 perguntinhas interessantes eu quero que você guarde para formar o seu diário de bordo. A primeira delas, a primeira etapa do seu diário de bordo é: por que valeu a pena viver o dia de hoje? Anote aí. Por que valeu a pena viver o dia de hoje? É a primeira perguntinha do seu diário de bordo. Finalzinho da tarde, deixa eu analisar, deixa eu pensar, deixa eu fazer aquilo que nós chamamos de ferramenta de feedback diário, né? Ferramenta de feedback diário. É exatamente quando você busca a sua própria realidade. Quem sou eu? Que responde exatamente essas perguntas que a Mariana fez no início aqui, né? Quem sou eu, gente? O que eu fiz com o meu dia? Né? Como é que aconteceu o meu dia? Por onde eu andei? O que eu fiz? O que eu conquistei? Com quem eu conversei? Como que eu conversei? Né? Quais foram as minhas tarefas nesse dia? E você fazer isso todo final de dia. Qual o ambiente que eu andei? Quais os ambientes que eu andei? E você exatamente responder essa pergunta para si mesmo. Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Valeu a pena? Não, não valeu a pena. Não fiz nada que prestasse hoje. Eu não fiz nada que agradasse o coração do meu Deus hoje. Eu não fiz nada que agradasse a mim mesmo hoje. Né? Você imagine se na tarde anterior Adão e Eva tivessem feito esse diário de bordo e no final do dia anterior ao dia em que eles resolveram comer da árvore proibida, eles perguntassem isso, né? Como é que foi o meu dia hoje? O que eu fiz? Aí eles iam encontrar. Nossa, nós passamos o dia inteiro olhando para aquela árvore no meio jardim pensando, o que será quando a gente comer isso? Mas Deus falou para a gente não comer, se a gente comer, eu não estou nem aí. Né? Começou a maquinar, né? Isso tudo foi maquinado dias antes, não foi maquinado na hora, né? Certamente a serpente não chegou ali do nada para fazer aquela proposta, né? Para Eva. Certamente existiu todo um processo dentro disso, né, pastor? Exatamente. Talvez você nem acredita nessa história da serpente, né? Então eu quero botar bem no dia a dia hoje, né? Certamente a traição que você faz com a tua mulher ou com o teu marido não veio de hoje, né? Você ficou pensando nesse negócio no dia anterior, né? Certamente o dinheiro que você resolveu roubar não foi de hoje, você ficou pensando nisso. Certamente a maldade que você fez não foi a de agora, vou fazer maldade. Não, isso aí você vem pensando, você vem planejando, você vem arquitetando. Como se diz, essa serpente da vida, né? Vem te pressionando ali, né? Vem querendo te envenenar ali, né? Alguns entendem que é a ação do diabo, que ficou soprando na minha mente. Enfim, o que importa é você saber que no dia anterior, se você utilizar o diário de bordo, você vai ficar pensando assim: como é que foi meu dia hoje? Eu pensei coisas boas ou eu pensei coisas ruins? Né? A minha vida, a minha existência hoje na face da terra, ela foi útil, né? Que tipo de pai eu fui hoje? Que tipo de mãe eu fui hoje? Que tipo de amigo, de amiga eu fui hoje? Né? Então você começa a pensar que tipo de filho eu fui. Cara, hoje eu saí de casa, não dei nem a bênção pro meu pai, não pedi nem a bênção do meu pai, né? Saí de casa, nem orei a Deus hoje. Você vai começar a pensar. Olha como é importante o diário de bordo. Final do dia, por que valeu a pena viver o dia de hoje? Né? Você pensou isso? Já faz toda a diferença na tua vida. Então isso é o quê? É um feedback diário. É todos os dias você ficar pensando, você ficar refletindo sobre essa ideia de quem foi você no final, durante todo aquele dia. O que você fez de manhã realmente de útil para a tua vida? Né? Você ficou só perdendo tempo? Né? Em vez de estudar para alguma coisa, em vez de aprender alguma coisa, você ficou fazendo o quê? Gritando com seus filhos? Ou você ficou ali abraçadinho com teu filho, dizendo o quanto ele é importante para você? Né? O que você fez no dia? Então a ideia dessa primeira pergunta no diário de bordo, Mariana, é justamente a pessoa pensar: minha vida está tendo uma direção, ela tem uma bússola, mas o que eu fiz dentro desse meu barco, dessa minha vida?
né? Porque valeu a pena viver o dia de hoje. Aí se você pensar nisso, você vai ver, poxa, valeu a pena demais. Hoje eu ensinei algo novo com meu filho. Nossa, hoje eu aprendi algo novo acerca da minha própria vida. Hoje eu aprendi uma nova estratégia, uma nova receita para um jantar especial com meu marido, né? Nossa, hoje eu fiquei refletindo sobre o que o pastor pregou no domingo e como é importante. Eu não fiquei apenas ouvir o culto lá no domingo e fui para casa e fim de conta que aquilo nem passou pela minha vida, porque você é alguém que está o tempo todo fazendo, Mariana, esse feedback diário, né? E você vai colocar isso no seu diário de bordo. Porque valeu a pena viver o dia de hoje. E você precisa responder isso. Valeu a pena porque eu fiz isso. Valeu a pena porque eu experimentei isso. Porque eu senti essa emoção. Porque eu criei esse momento. Porque eu tive essa e aquela experiência com Deus. Porque eu me tornei alguém melhor. Porque eu cresci. Enfim, responda o teu diário. O teu diário quer conversar com você. Responda o teu diário para que você possa ter esse feedback de como que anda a sua vida. Beleza? Então isso é um feedback diário. É um monitoramento que tu vai fazer da tua própria vida, né? Às vezes a pessoa se importa e se preocupa muito, Mariana, com o que os outros estão falando da sua vida. E por que você não resolve, então, monitorar a sua própria vida? O que de fato você está fazendo com essa sua vida? E o seu diário de bordo, ela vai ajudar nisso, né? Nesse feedback diário. Por que valeu a pena eu viver o dia de hoje? Responda isso. Tenha coragem de olhar para o seu diário e dizer lá no teu diário: valeu a pena eu viver o dia de hoje, porque hoje eu ajudei alguém, porque hoje eu cresci espiritualmente, porque hoje eu cresci como pessoa, porque hoje eu melhorei a relação com a minha família, porque hoje eu me tornei ali um funcionário melhor, porque hoje eu me tornei um profissional melhor, porque hoje eu salvei a vida de alguém. Esse monitoramento vai fazer toda a diferença na sua vida. Por isso que no início do programa, a Mariana pergunta para você, né? A Bispa Mariana pergunta para você: cadê o seu diário de bordo? Né? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas hoje aqui no programa Sexta Hora nós queremos falar para você: está na hora de você construir o seu diário de bordo, porque ele vai evitar tantos problemas na sua vida, né? Eu tô aqui já, vamos conjecturar, né? Adão e Eva aqui, né? Os dois juntinhos. E aí, Eva, como é que foi o nosso dia aí? Me fala aí, o que a gente fez de bom? Aí Eva vai dizer o quê? Fala aí, Eva. Vamos dizer que você é Eva, Bispa Mariana. O que fala pra mim? Nossa, meu dia foi ótimo. Sabia que eu conversei com a serpente, ela me deu a brilhante ideia de comer do fruto da árvore proibida? Já imaginou uma coisa dessa? É exatamente isso que ia acontecer. Aí Adão fala: não, mas peraí, isso aí não é o que é proibido por Deus? O que vai acontecer se a gente comer isso? Já pensou? Isso vai dar merda, entendeu? Então, esse feedback diário, que é essa pergunta que tem que constar lá, a pergunta número 1 do seu diário de bordo, tem que estar lá. Porque valeu a pena viver o dia de hoje. Beleza? Segunda pergunta importante que tem que ter no seu diário de bordo. Ou seja, eu chamo de segunda etapa, porque são etapas que você precisa vencer, né? Segunda etapa. Se você pudesse voltar o tempo e tivesse o poder de modificar algum acontecimento no dia de hoje, o que você faria diferente? Olha que legal. Se eu pudesse voltar o tempo, né, e tivesse o poder de modificar algum acontecimento no dia de hoje, o que eu faria? Isso é sensacional. Isso é sensacional. Essa segunda colocação no seu diário de bordo. Olha que coisa interessante. Primeiro eu penso: o que eu fiz? Faz análise. O que eu fiz da minha vida? Segundo, você vai perceber, nesse momento, na primeira pergunta, você já percebe que você fez alguma coisa que não estava bacana. Ou deixou de fazer alguma coisa que não era legal para você.
Aí o que você faz? Nessa segunda pergunta você já planeja como é que você vai arrumar isso, né? Se você tivesse o poder para modificar alguma coisa que você fez no seu dia, o que você faria? Aí é hora de você pensar nisso, na autoanálise que a Mariana acabou de fazer aqui, no auto-perdão, porque você precisa se perdoar. E você precisa perdoar o outro também, né? Você fazer o quê? Aquilo que eu chamo, Mariana, de correção dos seus débitos. Correção dos seus débitos. Porque tem débitos internos e tem débitos externos. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a correção dos seus débitos. A correção daquilo que nós chamamos de deslizes, né? Você cometeu alguns deslizes ao longo do seu dia e agora, ao analisar o teu diário de bordo, o diário dessa sua vida, você percebeu que tem algumas coisas ali na sua autoanálise que você precisa buscar o perdão para aquilo, que você precisa se perdoar pelo que fez, perdoar o outro, que você precisa também corrigir alguns débitos, porque tem coisa que você tem que corrigir. Se ali você chegou à conclusão que você maltratou alguém sem o mínimo sentido, que você foi descortês, corrige. Já agenda ali o horário, já pega o telefone. Olha, eu tô querendo ir aí conversar com você. Ó, eu vim aqui para te pedir perdão, vim aqui para te pedir desculpas. Eu acho que eu fui grosseiro, eu acho que eu não falei direito, né? É hora de você também, na sua oração lá, corrigir os seus débitos com Deus. Se Adão e Eva tivessem feito isso no seu diário de bordo, era a hora que ele ia chegar à conclusão de que, caramba, que deslize que nós cometemos, né? Se escondeu por quê, Adão? Né? Fica ali para olhar Deus de frente, para assumir os seus erros, né? Para se auto-perdoar. Fica ali, não esconde não. Aí eu pergunto para você, há quanto tempo você está escondendo? Fica se escondendo, né? Faz as coisas, se esconde. Sabe o que está faltando na sua vida? Um diário de bordo, para você parar de se esconder, né? Para de se esconder. Adão se escondeu entre as árvores lá, achou que Deus não ia encontrar ele. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo aí que Deus te encontra onde você estiver. Ele vai te achar e Ele quer ouvir da sua boca o que aconteceu. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Sabe, você entender que todos os dias Deus quer te olhar nos olhos. Ele quer saber de você. Não é o fato de você ter pecado que te tira a bênção, é você permanecer, é você gostar da iniquidade. Isso é que te tira a bênção, né? Na hora que Adão é indagado, ele começa a jogar a culpa na mulher, né? Eu tava nu, é um monte de desculpinha, um monte de coisa furada, né? Um papo furado, né? Eu tava nu, me escondeu, a mulher que tu me deste foi a culpada. Para com isso, né? Para com esse negócio de ficar jogando a culpa no outro, de projetar a sua culpa pro outro. No seu diário de bordo vai estar essa segunda pergunta lá, Mariana. Olha, se eu pudesse parar o tempo, pudesse voltar o tempo e tivesse o poder para modificar esse meu deslize, o que eu faria? Como é que eu vou modificar isso? É nisso que você tem que gastar o teu tempo e a tua vida. É pensando como é que você vai arrumar isso. O que vai virar a tua vida a partir da descoberta de que você não foi um cara bacana. Que você não foi uma mãe legal. Não é? Até porque, né, pastor, não tem como você mudar o que você já fez. Mas quando você ressignifica isso, que você para nesse diário de bordo para avaliar o que você fez e percebe que existem coisas que você gostaria de ter mudado, você muda seus comportamentos para não cometer aqueles erros novamente, não é isso? Perfeito, exatamente isso. Então, é justamente nessa hora que você vai pensar assim, poxa vida, fiz, tá feito? Não, fez, vai lá arrumar, né? Se você não teve um bom diálogo com teu filho, vai lá conversar. Na hora que você chega no final do dia, que você percebe, na segunda pergunta do teu diário de bordo, que a tua vida
não tá do jeito que você queria, que a tua família, a convivência familiar, a harmonia familiar não tá bacana, vai lá e arruma. Já planeja pro dia seguinte, como é que você vai arrumar isso? Né? Então essa segunda pergunta é muito importante. Então essa ferramenta é uma ferramenta de ressignificação diária. Ressignificação diária. A intenção dessa pergunta é realmente você ressignificar os deslizes cometidos no seu dia. Tranquilo? Vamos para a terceira. A terceira etapa é quando você coloca pelo menos de 3 a 6, no mínimo 3, mas de 3 a 6 ações que você se compromete a realizar no dia de amanhã. Pelo menos 3. Quando você para analisar a terceira pergunta lá, você fala assim: eu me comprometo a amanhã ir lá e conversar com a minha esposa direito, porque eu não conversei direito, falei um monte de bobagem. Não, eu me comprometo a pegar aquele livro e vou estudar realmente, porque eu estou me formando e eu não basta ser um certificado, eu preciso ter formação mesmo, né? E aí o tempo perdido não volta, mas ele pode ser administrado. Então o que você faz? 3 ações, coloca lá no seu diário 3 ações que você vai fazer no dia seguinte para poder corrigir os seus deslizes. 3 ações que vai fazer com que você avance para uma pessoa melhor do que você já é, né? Se tem deslizes, corrige. Se não tem, é hora de planejar coisas novas. É hora de fortalecer a fé. É hora de fortalecer o teu emocional, né? É hora de buscar tratamento para as suas dores, né? É hora de você buscar uma terapia. É hora de você buscar uma consagração. Enfim, fazer algo em prol de você para o dia seguinte. Esse compromisso já tem que estar no seu diário de bordo, né? Tem que estar ali. Então o que eu estou falando é de uma ferramenta de planejamento diário. Só uma pergunta ali, né? Olha só, terceira coisa do seu diário de bordo. Faz um planejamento diário para o dia seguinte. É a hora que você vai projetar, é a hora que você vai sonhar de verdade, é a hora que você vai planejar o estado desejável, né? Que você quer para o dia posterior. Então, quanto que você pensa no estado desejável? É nessa hora. É quando você chega na terceira etapa do teu diário de bordo, você diz assim: bem, deixa eu planejar ações que vão me levar ao meu estado desejável, né? Não aquela ação que vai me levar para trás, não aquela ação que vai travar a minha vida, que vai me deixar com raiva do vizinho, que vai me deixar de mal com a minha mulher, com meus filhos, com meus pais, né? Que vai me deixar com raiva da minha igreja. Não, que vai me deixar um funcionário mais distante da missão e dos valores da minha empresa. Não, esquece isso. É hora de você planejar ações que vão levar você ao seu estado desejável. O que eu quero é isso. Então o que eu tenho que fazer amanhã? Botar que tijolinho eu tenho que colocar amanhã na construção da minha vida para me chegar ao meu estado desejável. Isso, Mariana, é extremamente importante. Extremamente importante. Você planejar o teu estado desejável. E a quarta etapa que eu quero falar com você aqui é o mais simples, Mariana, mas é o que as pessoas menos fazem. Que é quando você coloca lá no seu diário de bordo a gratidão. A ferramenta da gratidão. Poucas pessoas utilizam isso. Chegar no final do dia, né, e dizer: obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, porque eu respiro, né? Eu costumo usar isso muito na minha oração pela manhã, né? Obrigado, Senhor. A primeira coisa que eu digo, né? Estou saindo de casa, ali dentro do carro eu já digo: obrigado por mais um dia de saúde e de felicidade, né? Isso é muito legal. E eu aconselho a todos fazerem isso. Então é a hora de você colocar no teu diário de bordo, ali no final da sua tarde,
A gratidão. Porque muitas vezes a gratidão ela cobre o vácuo, Mariana, que tem de algo que ainda não aconteceu na sua vida, que você pede tanto, né? Você pede, né? Principalmente crente, né? Crente adora pedir, né? O tempo todo pedindo, né? Então, eu quero, e às vezes você não tem. E aí você fica o quê? Você fica com raiva, né? Às vezes você fica achando porque não recebeu do jeito que você queria, né? Às vezes você fica com raiva de Deus mesmo. Olha como isso está acontecendo. Ai, que ódio, né? Que amargura. E aí a ferramenta da gratidão, no final do dia, lá no seu diário de bordo, ela ajuda você a suprir essa necessidade, esse vazio. Porque na hora que você parar para começar a agradecer, você vai ver tanta coisa, mas tanta coisa que você já recebeu, tanta coisa que você tem em volta de você, dentro de você, né? Tanta coisa que está acontecendo no seu dia a dia, por mais singela que seja, que tem tanta importância para você. E aí quando você percebe tudo isso através desse item que você coloca no seu diário de bordo, gratidão, ferramenta da gratidão. Ou seja, o que eu tenho para agradecer hoje? O que eu tenho para agradecer hoje? Você descobre que a vida ela está pulsando para você. Que a vida ela está acontecendo para você. Talvez não esteja acontecendo no seu ritmo. Talvez não esteja acontecendo do jeitinho que você gostaria, mas ela está acontecendo. Ela está acontecendo para você. E você só vai perceber isso se no final do dia, no seu diário de bordo, você colocar lá, ferramenta da gratidão. O que eu tenho para agradecer? Então, pode falar, Maria. E assim, essa questão da gratidão, ela é uma questão tão simples, né? Igual você falou, mas tão complexa ao mesmo tempo para as pessoas, porque existem tantas formas e jeitos de se agradecer. As pessoas, elas podem agradecer, elas precisam ser gratas a Deus, precisam ser gratas a si mesmas e ser gratas aos outros também. Só que tem pessoas que elas geram um certo bloqueio com relação a essa gratidão, elas geram uma dificuldade tão grande dentro de si de agradecer que elas não conseguem chegar para o outro e dizer um muito obrigado. Obrigado Exatamente. pelo que você fez, obrigado por tudo que você fez na minha vida. Que se acontece, às vezes a pessoa ela passa uma vida inteira recebendo de alguém, uma vida inteira sendo cuidada por alguém. Só que no momento que ela não recebe isso, pronto, tudo aquilo que ficou para trás não tem mais sentido, tudo aquilo que ficou para trás não tem mais objetivo. E ela não consegue ser grata, ela não consegue ser grata a si mesma por tudo que fez para chegar onde chegou, né? Exatamente. Mariana, tô falando aí, me passa um filme pela cabeça. Eu tenho 25 anos de ministério, você sabe muito bem disso, 25 anos de ministério pastoral. Sou teólogo desde os 18 anos, Mariana. Meu primeiro curso, porque eu não tenho apenas um curso, mas o meu primeiro curso de teologia, eu tinha apenas 18 anos. Eu passei 25 anos de ministério, cuidando de líderes, libertando líderes e formando líderes. Eu não tenho a conta de quantos foram, mas os que voltam para dizer muito obrigado, não é nem 1% de todos aqueles a qual eu me dediquei tantas horas de formação, tantas horas de treinamento, tantas horas de libertação, de ensino. Então, o ser humano, ele é assim, né? Então, na verdade, se você se prender a isso, nossa, tem pessoas que é mal agradecida, tem pessoas que não olham, não sabem dizer um obrigado, você nem vive, né? Você nem vive, você para a tua vida. E é impressionante como essa ferramenta da gratidão é importante. Porque é a hora de você pensar, porque ao longo das minhas formações, eu sou muito criterioso como formador. Eu não gosto de formar de qualquer jeito. Para mim ungir um pastor só por ungir, eu não unjo. Eu quero que ele seja, que ele tenha personalidade, que ele tenha chamado, que ele tenha sacerdócio, que ele tenha conhecimento, que ele tenha atitude de pastor. Aí eu unjo. Fora o contrário, eu prefiro não ungir. Né? Nem que seja pessoa muito amiga minha, muito próxima, parente, enfim. Porque é o seguinte, você não unge um líder para você. Esse conceito, tem muitos pastores que têm. É errado. Você unge um líder para que ele desenvolva os ensinos de Cristo por aí, pelo mundo, pela vida.
né? Então, você tem que formar a pessoa bem formada. E aí é o que a Mariana falou aqui muito. E às vezes você tem conhecimento, ou às vezes já aconteceu com você que está nos ouvindo. Algo não sai como você queria. Porque, na verdade, as pessoas às vezes não entendem isso. Do formador, né? Do mentor. Ele está sempre um passo na sua frente. Né? Então ele olha do alto, ele olha de fora, né? Então ele sabe exatamente os caminhos que determinado discípulo, que determinado aluno, né? Que determinado coxinho tem que passar para chegar no estado desejável e fazer isso com qualidade, sem sofrimento, né? Com competência, com o menor dano possível, né? Na sua mudança de vida. Sim. Ele não sabe. O aluno, o coachinho, o discípulo, né? Não sabe. E aí, às vezes, ele quer que seja de um jeito. E quando você diz, não, não é desse jeito, você tem que seguir por esse caminho. A pessoa, às vezes, te abandona, vai embora, não quer saber de você, né? Às vezes, a pessoa até pagou um curso de coach, um processo de coach todinho e abandona na terceira sessão, né? Por quê? Às vezes está há anos com você e te abandona na terceira ali. Mas por quê? Porque não está do jeito que ele quer. Então não existe aquela confiança, né? E Jesus, ele próprio falou isso. Às vezes ele ensinava, né? E os discípulos diziam ali, do que é que ele está falando. E ali, nos últimos momentos, no último ano de Jesus, milhares o abandonaram, né? Mas é assim mesmo. Esse é o papel mesmo de quem Deus escolhe para formar, para dar origem, para fazer acontecer. É um desafio rico, maravilhoso, né? E acontece muitas vezes isso. A pessoa tem esse problema com a ferramenta gratidão. E Adão e Eva teve esse problema, né? Porque se eles no final do dia tivessem parado e falado, Eva, senta aqui, o que a gente tem a agradecer? Ah, poxa, nos deu a vida, nos deu isso, nos deu nos deu a vida eterna, nos deu saúde, nos deu esse Éden, alimentos disponíveis, animais que nos obedecem, nossa água, a vida, o ar, que coisa linda. Certamente eles jamais iriam querer sair daquele jardim, daquele paraíso maravilhoso que Deus pensou para eles. Não iria cobiçar algo que não tinha se conseguisse perceber tudo que tinha, né? Perfeito, Marisa. Exatamente isso que a Bispa Mariana falou. Se você focar no que não tem, você deixa de perceber o que tem. Exatamente isso. E por isso essa ferramenta que nós estamos passando hoje para você, do diário de bordo, é muito importante. Não basta você ter a bússola para fazer a sua vida chegar de um porto a outro, né? De um estado atual para um estado desejável. É importante você ter um diário de bordo, porque é no diário de bordo que você vai narrar. Ali, primeira pergunta ali, ó, que eu falei. Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Né? É uma reflexão, um feedback diário. Isso é extremamente importante. Segundo, você dizer, se eu pudesse, né? Se eu pudesse voltar ao tempo e tivesse poder para modificar alguma coisa, algum acontecimento no meu dia, o que eu faria? E aí você começa a pensar nessa ideia, né? Da ressignificação diária, ou seja, a autoanálise, o auto-perdão, a correção de débitos internos e externos, né? Débitos internos e débito externo. Terceira etapa é quando você desenvolve no mínimo de 3 a 6 ações que você possa de verdade se comprometer a realizar no dia seguinte em favor do seu estado desejável, daquilo que você realmente quer para a sua vida, né? Ou seja, um planejamento diário que é extremamente importante você ter. E por fim, a ferramenta gratidão. O que eu tenho que agradecer hoje no meu dia? Olha que tarde linda de sol seria para Adão e Eva ali no paraíso se eles tivessem um diário de bordo. Mas eles só pensaram na bússola, né? No poder. Só pensaram em adquirir, em possuir, em satisfazer o desejo da alma. E faltou a construção do diário de bordo. O diário de bordo é quem evita que você passe por cima de tudo e de todos para alcançar
o rumo da tua bússola. É o que evita isso. É o diário de bordo. É no diário de bordo que você pensa, que você ressignifica, que você pensa no estado atual, que você pensa no estado desejável, que você pensa na vida, nas pessoas em sua volta, em tudo que você tem. E isso é extremamente importante você levar para o teu futuro, para a tua vida, para aquilo que você está pensando em construir. A psicologia positiva, Mariana, ela sugere que você enumere pelo menos 3 bênçãos. Olha, psicologia positiva, não estou nem falando de igreja não, hein? Porque se a gente for levar para o lado de igreja, aí a Bíblia está recheada, né? Recheada de coisas e de palavras e de versículos e de exemplos de que você tem que pensar nas bênçãos que lhe são concedidas todos os dias. Mas a psicologia positiva diz que você tem que pensar pelo menos em 3 bênçãos. Ou seja, 3 emoções positivas, 3 fatos positivos, né? Sentimentos ou conquistas que você teve naquele dia, porque isso vai fazer toda a diferença no que vai ser o seu estado de felicidade, né? E aí eu quero te dizer, que seja pela psicologia positiva, se você acredita nela, que seja pela Bíblia Sagrada, você precisa pensar na palavra gratidão. Gratidão. Porque ela vai fazer o preenchimento do vazio que as suas petições não te dão ainda, por enquanto. Porque com Deus é sim, não ou espere um pouco. Muita gente não quer esperar um pouco. E muita gente não aceita o não como resposta e acaba criando um conflito consigo mesmo, com a família, com os amigos e o pior de tudo, com o próprio Deus. É isso aí. O recado que eu queria dar hoje aqui para os nossos queridos ouvintes aí do programa Sexta Hora. Quero lhe agradecer, pastor, por estar aqui trazendo essa palavra a nós. Quero agradecer a você que abriu as portas da sua casa para que pudéssemos entrar na sua casa, para que pudéssemos levar este programa Sexta Hora. Creio que Deus, com certeza, falou muito à sua vida. Quero te pedir também que você esteja aí entrando nas nossas redes sociais, nesse Facebook, no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, que você esteja curtindo, que se essa palavra ela teve um impacto sobre a sua vida, se ela fez diferença sobre a sua vida, seja grato a nós por estarmos levando, seja grato a Deus por ter te dado a oportunidade de estar recebendo essa palavra. E leve também a outras pessoas que você conhece, que você sabe que precisam também ouvir sobre isso. Compartilhe com aquelas pessoas que você conhece, que são importantes para você e que precisam aprender a fazer um diário de bordo da sua vida. Comece hoje, comece agora. O momento mais importante da sua vida é o hoje, é o agora. Chegue hoje e veja, faça o seu diário de bordo. Defina, descreva o que aconteceu de importante, o que aconteceu na sua vida, se valeu a pena você viver o que você viveu hoje, o que você pode mudar para viver um dia ainda melhor, mais fantástico amanhã. Como que seria isso? Como que você faria isso? Quais as ações que você pode realizar, que você realizou, que comprometeram o seu dia, mas ações que podem fazer com que o seu dia de amanhã seja muito melhor e seja grato, simplesmente grato. E um detalhe, viu, Mariana? Um detalhe. Esse diário de bordo tem que ser repetido todos os dias. Pensa que você vai fazer hoje e nunca mais vai mexer com ele, não. Diário, olha o nome, diário. Todos os dias ele tem que ser repetido. Ele vai ajudar você a avaliar como foi o seu dia, como foram suas conquistas, se elas ocorreram, como foram as suas falhas, por que elas ocorreram, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser repetido, o que deu certo, o que não deu certo. E esse diário precisa ser respondido todos os dias. Construa o seu diário e seja feliz.
Construa a sua rotina de diário de bordo todos os dias. E como disse o pastor Batista Benson, seja feliz, feliz. Muito obrigado. Tchau. Até o próximo domingo. Nos vemos logo mais. Tchau.